Olá, meus irmãos e minhas irmãs, cumprimentando a todos com a paz do Senhor Jesus, desejando a você um bom dia, boa tarde, boa noite, e chegar até você mais uma vez esse vídeo, posso estar trazendo da parte de Deus bênção para a sua vida, sua casa e toda a sua família, amém? Quero fazer aquele pedido de sempre, que você possa estar curtindo, comentando, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber a notificação de cada vídeo, peço a você continue espalhando esse canal, esse link, com o maior número de pessoas aí, a cada dia, no nome de Jesus. Estamos aqui para mais um alimento, e hoje nós vamos falar do profeta Jeremias, Jeremias capítulo 1, verso de número 4, verso de número 5. Jeremias capítulo 1, verso 4 e 5, que diz assim, olha, veio a minha palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei as nações, e a elas te dei por profeta. Vou ler novamente, Jeremias capítulo 1, verso 4 e 5. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Nós temos aqui esse livro do profeta Jeremias, um homem que Deus escolheu, um homem que Deus chamou, para profetizar para o povo de Judá. O interessante é que antes de Jeremias ter sido escolhido, antes de Jeremias ter sido chamado para ser um profeta para Judá, Deus havia escolhido Isaías. Isaías também pregava para o povo de Judá, Isaías também profetizava para o povo de Judá, e durante mais ou menos 40 anos, Isaías profetizou para esse povo. Só que o povo estava distante de Deus, o povo estava com o coração duro, e eles não se converteram, não voltaram para Deus. Então a pregação de Isaías, aparentemente, foi uma pregação de 40 anos, uma pregação frustrada, porque ninguém voltou-se para Deus. Deus agora chama Jeremias para poder pregar para este povo. Só que quando Deus chama ele, Jeremias vai tentar dar uma desculpa para Deus, Jeremias vai tentar fugir do seu chamado, dizendo para Deus que ainda ele era uma criança. Os historiadores dizem que, nesse período, Jeremias tinha 24 anos de idade. Então ele não era uma criança. Mas por que Jeremias vai falar com Deus que ele era uma criança? O motivo disso é que Jeremias estava querendo fugir do seu chamado, querendo fugir da obra que Deus tinha para ele. Por quê? Como Isaías pregou, não teve êxito, ele também achou, eu não posso pregar para esse povo porque eu não vou ter êxito, vou ser uma pessoa frustrada. Só que é importante nós aprendermos que quando Deus chama a mim e a você, nós visamos muitos resultados. Mas Deus visa que eu e você possamos executar a missão que Deus colocou na nossa mão. Se nós formos fazer uma análise nos dias de hoje, lembrando da morte de Jesus há 2000 anos atrás, e olharmos para tantos milhões e milhares de pessoas que estão afastadas, nós vamos achar que a morte de Jesus foi em vão. Porque muitas pessoas hoje estão distantes, afastou-se. O número de pessoas desigrejadas cresceu de uma forma assustadora. Só que isso não significa que a obra de Jesus foi uma obra em vão, não. Jesus cumpriu a missão que Deus havia colocado na mão dele para que ele pudesse executar. Então eu e você precisamos olhar não para resultados, mas eu e você temos que olhar para aquilo que Deus colocou na minha mão e na sua mão para fazer. Então Deus vai chamar a Jeremias, e Jeremias por um momento vai tentar esconder. Só que quando Deus revela todas essas coisas que nós acabamos de ler, nós podemos aprender algumas coisas aqui importantes para a minha vida e para a sua vida. No verso 5 ele diz, antes que tu formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Primeira coisa que nós podemos entender é que o nascimento de Jeremias não foi um nascimento por acaso. O nascimento de Jeremias não é fruto simplesmente de uma relação entre o pai e a mãe, não. O nascimento de Jeremias é o nascimento que teve um propósito divino. Então eu e você precisamos entender que eu e você não nascemos por acaso. Nós não nascemos simplesmente por causa do desejo do nosso pai e da mãe de ter filhos e ali se relacionar e eu e você nascemos, não. Nós nascemos com um propósito divino, um plano divino. Há um plano divino na minha vida e na sua vida. Observe que Deus tem nos guardado. Por quê? Porque Ele tem um plano divino. Deus tem livrado a minha vida e a sua vida. Por quê? Porque Deus tem um plano divino para mim e para você. Deus ainda tem falado comigo, com você. Por quê? Porque Deus tem um plano divino na minha vida e na sua vida. Isso é importante nós aprendermos para quê? Para nós darmos valor para nós. Deus, ao olhar para mim e para você, Ele nos gerou com um plano divino.
Então você precisa receber essa palavra. Você não é um ser qualquer. Você não é uma pessoa que não tem valor, não. Você é uma pessoa que tem valor para Deus, e um valor tão grande que Deus fez com que você nascesse com um propósito, um plano divino. Segunda coisa que nós podemos entender aqui é que Deus diz: olha, te santifiquei e as nações eu te dei por profeta. Ou seja, além de Jeremias ter nascido com um plano divino, era alguém que Deus já havia determinado que seria um profeta. O que é que Deus está dizendo? Que não adiantava Jeremias tentar fugir, não adiantava Jeremias tentar esconder, porque Deus tinha determinado que ele seria um profeta para as nações. Talvez eu estou aqui diante de homens e mulheres que Deus tem um plano divino na sua vida, homens e mulheres que Deus chamou, mas talvez você está escondendo, talvez você se afastou de Deus para se esconder, mas eu quero te dizer, Deus tem 7 olhos de fogo, Deus contempla os 4 cantos da terra. Não adianta você tentarmos esconder, fugir daquilo que Deus tem para mim e sua vida. O que nós precisamos é nos levantar, o que nós precisamos é tomar uma posição com Deus e executar aquilo que Ele tem para colocar na minha mão e na sua mão para poder fazer. Nós não vamos fazer com a nossa sabedoria, com a nossa força, com o nosso conhecimento, não. Tudo aquilo que Ele nos chama, Ele vai nos capacitar. Então nós vivemos uma época onde muitas pessoas estão fugindo do seu chamado. Muitas pessoas estão achando que pode se esconder de Deus. Mas não tem como esconder de Deus. Nós temos é que nos levantar, porque quanto mais a gente esconde, quanto mais a gente foge, mais as coisas da nossa vida vai ficando atrasada. Talvez você, meu irmão, minha irmã, já poderia ter avançado espiritualmente com Deus. Talvez você já poderia estar num patamar maior. Mas às vezes a gente tenta fugir, tenta esconder. E de Deus não adianta fugir nem esconder. Primeiro, porque Ele escolheu a mim e a você com um plano divino. Segundo, Ele já tem algo determinado na minha vida, na sua vida. E eu e você não podemos anular aquilo que Deus já determinou por mim e por você. Então que você possamos fazer uma reflexão dessa mensagem. Deus nos escolheu. Deus nos chamou, Deus tem um plano divino na minha vida e na sua vida. E não adianta nós tentarmos esconder, porque Deus escolheu a mim e a você. Deus revelou para Jeremias: olha, antes que tu fosse formado no ventre, eu já te conhecia. Eu já te via, por quê? Porque Deus estava visando um plano na vida dele, um projeto na vida dele. Eu quero dizer para você, você não nasceu por acaso. Você é alguém que Deus tem um projeto na sua vida. Não adianta você tentar fugir. É tempo de você voltar para Deus. É tempo de você tomar uma posição. É tempo de você receber e cumprir a missão que Deus tem para que eu e você possamos executá-las. Então eu quero orar para que Deus te fortaleça, para que Deus fale ao teu coração e que nós venhamos entender. Somos alguém que Deus escolheu com um plano divino. Não adianta nós tentarmos fugir e esconder, porque os olhos de Deus contemplam os 4 cantos da terra. Ele contempla a minha vida e a sua vida. Por isso essa palavra está chegando até você, alcançando a você, para que você possa tomar uma posição com o Senhor, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai, quero orar, apresentando esse homem, essa mulher diante do Senhor. Pai, os Jeremias dessa geração, que talvez, meu Pai amado, ainda não entendeu, que o nascimento dele nasceu com um propósito, com um plano divino. Todos os livramentos, todas as oportunidades que você tem dado, é porque o Senhor tem um plano divino na vida desse homem, dessa mulher. Pai, aprendemos também que não adianta nós tentarmos fugir, porque Jeremias nasceu, Pai amado, o Senhor havia determinado que ele seria um profeta para aquelas nações. E eu sei, meu Deus amado, que o Senhor já determinou muitas coisas para esse homem e essa mulher. Talvez ele anda fugindo, meu Pai, mas quanto mais nós fugimos, mais as coisas vão atrasando, porque o que vai prevalecer na nossa vida não é a nossa vontade, é a vontade do Senhor. Por isso, toma esse homem, toma essa mulher, fortalece, quebra todo jugo, tira, meu Pai amado, tudo aquilo que faz com que ele e ela se afaste, e ajuda esse homem a tomar uma posição com o Senhor, para que ele possa executar o plano do Senhor. Ajuda essa mulher a tomar uma posição com o Senhor, para que ela possa executar o plano do Senhor. Obrigado, porque, meu Deus amado, não somos frutos por acaso. Somos homens e mulheres que o Senhor nos escolheu para uma missão, e não tem como nós fugirmos dela, Pai. Por isso, que possamos deixar de lado todas as desculpas que às vezes damos, ó Pai, e colocar diante do Senhor a nossa vida. Tomarmos posição com o Senhor, para que o Senhor possa fazer em nós a tua vontade, o teu querer. Assim eu oro, agradeço o Senhor por mais uma porção e abençoa a vida deste homem e dessa mulher, no nome de Jesus. Que você possa refletir nessa mensagem, que você possa tomar uma posição com Deus, entendendo, você é alguém que nasceu com um plano divino, e não adianta nós fugirmos de Deus. Execute aquilo que Deus tem na sua vida, e seja uma pessoa bem-aventurada pelo Senhor. Amém.